eu acho que é muito fácil dar respostas e dizer, nossa, como esses presidentes são ferozes, sem ao menos sofrer um bombardeio em sua nação. E vendo as outras serem totalmente designadas. Infelizmente, é uma evidência, é o que a gente vê na telinha dos nossos celulares, né? Eu acho que é muito fácil ser muito brabo sem estar lá dando tiro. Nunca houve um disparo de um soldado americano a um soldado russo ou vice-versa. Isso, no mínimo, é muito interessante, já que esses dois países são inimigos há tanto tempo. Rússia alerta Estados Unidos da América para não ajudar Israel militarmente contra o Irã. A Rússia mandou o recado. Se os Estados Unidos entrarem na guerra para valer, as consequências serão irreparáveis. Cara, o Putin gosta de falar grosso, né, cara? Por que o Putin fala dessa forma? Júlio Roque, seria aí o Putin o principal, porque a gente fala muito de Estados Unidos e China, né? Mas quando fala em guerra, quando fala em capacidade nuclear, quando fala em tecnologia militar, o Putin fala de cabeça erguida, né? Fala sobre o Putin, Júlio Roque. Presidente Putin, antigo membro da KGB, está no país há bastante tempo, né, como líder. Bem interessante. Agora, essa fala sua dele falar sempre grosso, né, isso chama-se poder de dissuasão. Ele tem as maiores e mais letais armas do planeta em suas mãos. Então, quando a gente fala de poder nuclear militar, nada está à frente da Rússia. Os mísseis com maior número de megatons de explosivos está com a Rússia. O míssil é conhecido aí na internet como Satan II, né? É um míssil interbalístico que sai da estratosfera, é uma coisa simplesmente incrível, que até agora, né, ao que pelo cabedal de conhecimento que a internet fornece, a gente vê que não há escapatória para um míssil desse. Além disso, né, a Rússia também declarou ter um torpedo do fim dos dias. Imagina, né, um míssil desse, só que por baixo d'água, lançado de submarino, onde causaria um tsunami e devastaria uma ilha inteira, um país inteiro, como a Inglaterra, por exemplo, com apenas uma munição. É por isso que ele fala grosso, Glauber. E isso eu não corro só para Putin. O falar grosso também vem dos Estados Unidos, uma potência gigantesca militar, com certeza mais tecnológica, mais preparada, né? Mais precisa, mas em termos de poder de destruição nuclear, a Rússia está à frente, né, do poderio americano. E isso que faz esses mestres do jogo do tabuleiro falar tão alto com seu oponente. Falei aqui no News ontem, né, que parecemos crianças de 5 anos. Aquela que é a dona da bola e não deixa ninguém jogar e todo mundo brigando dentro do jardim de infância porque um é dono da bola e o outro não é. Não chegamos, né, na evolução de humanos para discutir diplomaticamente, sem querer pisar no seu oponente, sem querer dizimar o outro país. Nós precisamos de diplomacia, onde esses líderes, né, que foram escolhidos pelo povo, sentem à mesa e conversem como adultos, sem precisar jogar bombas ou mísseis na casa dos outros. Bom, Rússia e Irã, né, têm um acordo, né, desde janeiro, né, um acordo militar e estratégico, e sabemos, né, que o Putin, ele, quando teve todas as sanções, né, vindo ali desde a época da Crimeia, 2014, passando por 2022, o Putin sentiu pouco, né, as sanções, porque ele tinha os seus parceiros, né, ele tem os seus parceiros. Ele tem o Irã, tem a China, e então os principais parceiros do Putin, né, incluindo Coreia do Norte, mas certamente China e Irã estão entre os principais parceiros. Bom, agora o que está em jogo é Estados Unidos e o Trump, né, fazendo a diferença contra um parceiro importante e necessário para o Putin. Então, o Putin mandou. Consequências serão irreparáveis. Ele deu aviso. Agora,
o Trump vai escutar? E se o Trump não escutar o Putin? Como é que fica, Miqueias? Glauber, se o Trump não escutar o Putin, na minha opinião, nada muda. Vou te dizer por quê. O Putin e o Trump, apesar dessa guerra fria que está voltando a existir entre Estados Unidos e Rússia, eles mantêm uma relação bem amistosa. Na última reunião do G7, que antes era G8 porque incluía a Rússia, o Trump disse o seguinte: olha, a guerra na Ucrânia só começou por 2 motivos. Porque vocês tiraram a Rússia do G8, que era um parceiro muito importante. O Putin, uma pessoa inteligente e sensata. E eu não me elegi. Foi esse o discurso do Trump agora na última reunião do G7. Rasgando elogios ao Putin e dizendo da importância dele no cenário internacional como um parceiro de diálogo, inclusive para as questões militares. O Trump, ele está sempre com essas reservas com relação ao Putin, e quando a gente vê essa fala, que embora pareça, as consequências serão severas e irreversíveis, quem falou isso, na verdade, foi o Sergei Ryabkov, que é um dos representantes da Rússia, e ele diz isso no sentido de que as consequências para o cenário mundial e para o Oriente Médio serão catastróficas. Nós vamos ter ali guerras civis, nós vamos ter uma série de efeitos que vão decorrer da intervenção dos Estados Unidos. Porque, obviamente, o Irã vai atacar as bases e os aliados dos Estados Unidos em toda aquela região. Os terroristas financiados pelo Irã também irão sair em defesa do Irã, atacando os aliados dos Estados Unidos, as embaixadas dos Estados Unidos na Arábia Saudita, em países que têm conseguido se manter um pouco mais neutros no meio desse conflito todo. Então não se trata necessariamente de uma ameaça direta aos Estados Unidos, principalmente porque o tratado que a Rússia assinou com o Irã em janeiro desse ano era um tratado que também tratava das questões militares, mas o foco sempre foi a questão econômica. Um dos principais pontos desse tratado era o seguinte: olha, não importa as sanções internacionais, nós não pararemos de negociar. Esse foi o ponto-chave, a peça central nesse acordo entre Irã e Rússia. O acordo também previa, obviamente, que a Rússia mandaria o que eles tivessem de mais moderno em equipamento de interceptação aérea, o que inclusive pode ter sido o motivo que antecipou os ataques de Israel ao Irã, justamente aproveitar enquanto a Rússia ainda não tinha entregue esses equipamentos. Não existe ali um acordo de defesa mútua, onde a Rússia se comprometeria em defender o Irã no caso de agressão. Existe um acordo de não agressão entre os dois e não apoiar ninguém que ataque o outro. Então a Rússia não pode, de forma alguma, ajudar os Estados Unidos numa agressão contra o Irã. O Irã não pode, de forma alguma, ajudar outro país na agressão contra a Rússia. Mas não existe nenhuma obrigação, nenhum compromisso da Rússia atacar os Estados Unidos por conta do Irã. Inclusive, a Rússia está se posicionando. Na data de hoje, o Putin falou o seguinte: olha, eu quero ser mediador nesse conflito, e a resposta do Trump foi: Putin, antes de você querer mediar Israel e Irã, medie Ucrânia e Rússia. Esse é o seu papel, esse é o seu lugar. Então, Glauber, não vai muito para frente essas ameaças da Rússia, não. O problema é que conciliar tudo isso aí que parece ser a dificuldade para o mundo em paz, né? Como é que esses acordos citados pelo Miqueias, é basicamente o seguinte: a Rússia tem aproximadamente 25 mil sanções. O Irã tem quase 10 mil sanções. É natural, né? Porra, os dois se juntam porque estão de mão dadas. Os dois estão vivendo o mesmo mal. Então, eles negociam, né? Eles são parceiros. É interessante. Agora, o que é curioso, eu gostaria que a gente conseguisse aprofundar isso. Nós temos o Putin, né, numa postura com a Ucrânia, onde ele faz um ataque preventivo, né? Ele faz uma ação preventiva. Ele entende que a OTAN está invadindo e que a OTAN está descumprindo, né, os combinados, né, de outrora. Ele, quando tem a Praça Maidan
e perde, né, aquele domínio, aquela soberania, né, de ter um presidente pró-Moscou, ele vai lá e entra na Crimeia. Depois, ele continua o que ele chama de uma operação especial. Bom, o Putin fez por necessidade e por sobrevivência da Rússia. Ele não quer a OTAN na Ucrânia. E aí, do outro lado, no Oriente Médio, Israel alega quase a mesma coisa. Eu não estou comparando, botando na mesma balança. Mas quando você olha a postura de Israel, o que Israel fala? Eles alegam que eles vão atacar diretamente a existência de Israel. Eles não reconhecem. Então, é uma sobrevivência. Portanto, um ataque preventivo. Qual é a postura do Putin? Ele condena, né? Ele condena e chama de um ataque ilegal. Ô, Júlio Roque, aprofunde isso, por favor, mas olhando assim, superficialmente, deveria se chegar em conclusões parecidas, não? Israel está sozinho no Oriente Médio, precisando se defender contra todo mundo, né? Tem problema no Líbano, tem problema na Síria, tem o Irã, todo mundo ali é muçulmano. Ali o Israel, né, é o único aliado ao Ocidente. Israel também não estaria ali em condições parecidas, então o mesmo argumento não vale lá para o Oriente Médio, né? Só vale para a Rússia. Seria isso? Por favor, Júlio Roque. Bem, como citamos anteriormente, a Rússia faz parte de um bloco e a maioria dos países deste bloco não apoiaram o ataque israelense, mesmo sabendo o que o Glauber acabou de citar, que é a sobrevivência de Israel, ditando que eles possuem a vontade de ter armas nucleares para a destruição do Estado de Israel. Então, essa é a narrativa de Israel perante esse ataque que ele produziu contra o Irã. E é óbvio que os países que estão ligados, mesmo que economicamente, né, frisamos bem isso pelo BRICS, mesmo que economicamente, vão apoiar o Irã, vão condenar o ataque israelense e apoiar o Irã. Isso seria notório, já é notório. O que é interessante de se dizer, foi até o que o Miquéia citou, sobre os ataques serem preliminares por fornecimento de armas. A maioria das armas que o Irã possui são de fabricação russa. Quase nas suas 60%, 70%, talvez até mais, eu não sei a porcentagem aqui, mas eu sei que grande parte desse inventário é russo. Nós podemos citar as defesas antiaéreas, que, diga-se de passagem, né, são equipamentos incríveis, que é o S-400, o míssil de defesa antiaéreo, o sistema Buck, que é sistema de mísseis de defesa antiaérea, e o Pantsir, que até o Brasil ficou interessado em comprar, que são canhões metralhadoras guiados por radar em cima de um blindado. São muito eficazes. Então, esses 3 sistemas são fornecidos pela Rússia ao Irã. Isso é fato, todo mundo sabe disso. Mas agora, pode ser que o Irã, com sua inteligência, já foi também, pelas mídias, já foi dito que o Mossad, né, está dentro do país do Irã. Isso é muito interessante quando a gente fala de inteligência, né, de sabotagem, inteligência, produzir efeitos, né, dentro do país inimigo. O Mossad é um mestre nisso, há muito tempo realiza operações clandestinas no mundo. Então, o Mossad, ele pode mostrar aos olhos de Israel, que está a quilômetros, mais de quase 2.000 quilômetros de distância, o que realmente está acontecendo em loco. E isso está sendo usado em prol de Israel. Eu estou aqui supondo, porque eu não estou nem dentro do Irã e nem tenho acesso aos agentes do Mossad, mas eles podem sim apontar alvos. E eu li uma matéria hoje, que eu até vou fazer um estudo mais profundo disso,
para que eu possa incluir, né, esse dado em minhas palestras, em minhas conversas e no meu cabedal de conhecimento, que são os marcadores laser. Foram presos agentes do Mossad e isso virou uma notícia, né, nos jornais de defesa do mundo, para se perceber os lasers, porque estão apontando alvos dentro do país. Assim fica fácil para os aviões de combate de Israel e até mesmo passar informações. Esses aviões sobrevoam o território do Irã, consegue ver o apontamento desses alvos vindo de terra, uma coisa muito mais precisa e muito mais fidedigna, porque você pode esconder e se movimentar durante o combate o tempo inteiro. Então, você aponta com laser, essas aeronaves conseguem ver isso e conseguem guiar fogos para esses locais que antes não eram conhecidos. Então, é muito complexo falar de tudo o que acontece, pois só temos a mídia, né? Hoje em dia, temos a internet. Eu lembro muito bem dos primeiros combates televisionados que passaram no Desert Storm, na grande invasão do Iraque americana, que foi um sucesso nas TVs, todo mundo parava para ver como era uma guerra moderna, e hoje em dia passamos, né, desapercebidos, mas vendo a guerra neste pequeno aparelho chamado celular, munido de muita informação, também de muita desinformação, sabe? Então é por isso que estamos aqui, né? Para tentar fazer esse filtro, fazer com que você tenha vários pontos de vista, várias análises diferentes, para que você analise direito o que você tem como informação. Temos que lembrar que a informação continua sendo algo importante, e isso se mostra quando Israel quer derrubar o governo, além dos ataques, além dos agentes do Mossad, além dos mísseis, além de tudo isso, nós temos agora uma incitação a uma insurreição dentro do próprio país. Esta é a guerra psicológica que se inicia para derrubar o governo dos iatolás. Muito bom, gente, muito bom. Olha aqui, ó, nós estamos aqui repercutindo tudo, né, sobre toda a parte estratégica que envolve o conflito, né? Nós temos ali ataques, né, direcionados, nós temos eventos, né, dentro daquele teatro lá de guerra, mas aqui nós temos o ponto mais estratégico, né, que como que Estados Unidos, Rússia e China vão se comportar. O que está em jogo ali para alguns, né, que vai gerar uma instabilidade, né? Vai deixar a região em situações complicadas e que terá impacto para o mundo inteiro, né? Então, além da questão de Israel, tem também os interesses ali da Rússia, o interesse da China, o interesse dos Estados Unidos. Essa fala do Trump, né, dizendo, olha, Putin, você primeiro você resolve a paz na tua guerra, né? Na Europa, né? Você primeiro assina o cessar-fogo, assina um acordo de paz com o Zelensky, com a Ucrânia. Depois você vem aqui ser o mediador, né, da paz. Ô, Batata, fazendo esse link aí, né, cara, com Oriente Médio e Ucrânia, você consegue vislumbrar aí que esses senhores, né, querem de fato paz? Trump e Putin? Por favor, Batata. Ô, Glauber, eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errado, mas é uma coisa, pasmem se vocês quiserem. Os Estados Unidos sofrem uma trava da Rússia. Olha, não se meta na guerra. Agora eu te pergunto, Rússia irá jogar bomba nos Estados Unidos? Não. Não. Os Estados Unidos irá bombardear a Rússia? Também não. Irão lutar aonde? No terreno dos outros. E aí, sabe o que nós estamos vendo? Nações totalmente desenhadas. Nós estamos vendo crianças, estamos vendo escolas, hospitais. Será que nós não vemos que são pessoas que querem guerrear com palavras, com a vida dos outros? Hoje temos a Ucrânia, que nem população tem mais direito. Por quê? Porque lá os Estados Unidos cansou de ser ameaçado e ele resistia à ameaça
da Rússia. E a Rússia jogava mais bomba. E os Estados Unidos dava mais dinheiro para mais bomba para a Ucrânia jogar mais bomba contra a Rússia. E nessa brincadeira, os Estados Unidos não sofreu nenhum arranhão. Rússia, muito menos. Eu acho que é muito fácil dar respostas e dizer, nossa, como esses presidentes são ferozes, sem ao menos sofrer um bombardeio em sua nação. E vendo as outras serem totalmente dizimadas. Infelizmente, é uma evidência, é o que a gente vê na telinha dos nossos celulares, né? Eu acho que é muito fácil ser muito brabo sem estar lá dando tiro. Bom, vamos ver, eu vou perguntar pro Júlio Roque aqui, o Batata colocou um ponto, eu concordo, de fato, né? Dificilmente veremos aí um bombardeio, né? Rússia atacando os Estados Unidos atacando a Rússia ou atacando a China, mas estamos no momento das guerras por procuração. Temos Ucrânia, temos Irã, temos Coreia do Norte, temos vários pontos de conflitos, né? Que esses atores vão estar por ali. Ô, Júlio Roque, o Batata deixou um questionamento aí, cara. Eu só quero complementar que os Estados Unidos, sim, Estados Unidos têm enviado, né, seus povos e perdido gente, né? Militares, inclusive é uma campanha do Trump, né? Vamos parar de dar os nossos filhos para a guerra, né? Não há interesse em guerra. E o Trump direcionou a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, né, depois de 20 anos. Parece que retirou um volume grande de militares do Oriente Médio também. Mas e aí, cara, como conseguir os objetivos sem colocar povo, né, dos Estados Unidos diretamente no conflito, Júlio Roque? Por favor. Bem, como citamos aqui anteriormente, a economia também é estratégica. Pode ter certeza. Recursos naturais, existem recursos naturais estratégicos, né? Então, aí, quando a gente fala de estratégico, não falamos somente das forças militares. Existem outros ativos dentro dessa grande jogada mundial que são ativos estratégicos. E isso gira em torno de interesses de vários países. Como o Batata bem citou, nunca houve um disparo de um soldado americano a um soldado russo ou vice-versa. Isso, no mínimo, é muito interessante, já que esses dois países são inimigos há tanto tempo. Então, eles vêm por si fazerem essas pequenas guerras ou incitarem ou apoiarem, né? Procurem aí a palavra que se encaixe menor para que você faça as suas análises. E outros países guerreiam por eles. Muitas das vezes, eles empregam o apoio logístico. Muitas das vezes eles empregam o apoio de fornecer armas ou munições. E, por final, você vê, né, em pequena quantidade, como na guerra da Ucrânia, alguns agentes de forças especiais e consultores estando na Ucrânia, né, não como tropa, mas e sim como consultores, que também pode-se dizer que, né, foi um apoio. Então, esses interesses, eles são dosados sempre a conta-gotas. Eu tenho que atacar no momento certo. Então, tudo é muito medido. É muito fácil, né, nós aqui de uma bancada, você aí do seu sofá bem confortável, ficar conversando e debatendo sobre guerras e achando que todas as razões giram em torno de nossas cabeças. Não é assim que funciona. Nós temos as mídias oficiais e as mídias digitais para que possam nos auxiliar nas informações do fronte de combate. Isso é muito mais complicado do que a gente imagina. Só dando um pequeno devaneio aqui, né? Pode ser que essas ameaças do governo americano, com todo esse poderio, venha a fazer com que há um novo acordo e essa guerra termine em dias. Tudo é possível quando se fala desse tipo de cenário, onde ninguém sabe realmente o que vai acontecer, porque a surpresa também é uma arma.
Mostrar para o inimigo como você está agindo também é uma fraqueza. Então, o blefe, né, a bravata, tudo isso funciona, né, principalmente com o auxílio de mídias digitais mundiais que nós podemos acessar a qualquer momento. Isso tudo modifica a opinião pública. Isso tudo modifica os rumos da guerra. Tomamos aí como exemplo a Guerra do Vietnã, onde você via uma nação gigantesca e poderosa que teve que voltar para casa e deixar a guerra para trás. Bom, Miquéias, o que você tem a dizer, Miquéias? Glauber, a Rússia está num momento muito delicado nisso tudo. Por quê? Ela realmente, como a gente já falou amplamente aqui, não é viável para ela iniciar um conflito direto com Israel e Estados Unidos. Isso é inviável. Só que, além disso, tem um fator moral nessa história toda. A Rússia, no ano passado, perdeu o Bashar al-Assad na Síria para um grupo apoiado pela Turquia. Só que a Síria era apoiada muito fortemente pela Rússia e ela deixou um dos seus principais aliados ser derrubado. E agora, se ela perde também o apoio, se ela perde também Teherã, perde também o Irã, como que outros países, outros grupos que hoje são aliados da Rússia vão se sentir seguros? Porque é isso que está acontecendo. Ela perde um hoje, perdeu um ontem, perde um hoje, os próximos vão falar, olha, eu acho que eu vou ficar do lado dos Estados Unidos, vou ficar do lado da França, porque você, Putin, você, Rússia, não tem condição de me proteger. Então, isso tudo está sendo avaliado. E outro ponto importante também é que o foco deles, obviamente, vai continuar sendo a Ucrânia, que o conflito imediato, aquilo que afeta mais diretamente a vida da Rússia. Porém, é o Irã quem fornece os drones para os ataques russos na Ucrânia. Os drones não aqueles improvisados que a gente vê, né? A galera operando, o drone que se compra numa loja virtual qualquer e você coloca e eles equipam uma granada. A gente está falando dos drones militares, de fato, são produzidos pelo Irã e entregues à Rússia. Então, toda essa parceria, ela está em xeque. Então, o conflito da Rússia com a Ucrânia está ameaçado também pelo resultado desse conflito no Irã. E, novamente, o fator moral. A Rússia já tinha um certo relacionamento com o Irã, mas ela alardeou, ela fez um show nesse tratado estratégico assinado em janeiro desse ano. E aí, acaba de assinar o tratado e 5 meses depois, o seu aliado, o seu protegido, acaba caindo nas mãos de Israel, nas mãos dos Estados Unidos, é uma situação muito complicada para o Putin. O que ele está se tentando fazer é se posicionar diplomaticamente, apelando a um bom senso dos Estados Unidos, apelando à ideia de que o Irã, apesar de todos os problemas, já tem um certo equilíbrio na região, mantém as coisas organizadas e a saída dele pode ser pior do que a existência dele. Essa vai ser a retórica que a Rússia vai manter perante os Estados Unidos e Israel até o final desse conflito aí e torcendo para que o Irã não caia. Porque se cair, a vergonha não vai ser do Irã, a vergonha vai ser para a Rússia, que mais uma vez não conseguiu defender um aliado. Bom, vou fazer uma provocação pro Júlio Roque aqui, mas antes eu vou fazer a provocação para você que está em casa, cara. Por que você está assistindo o conteúdo e até agora tu não deixou o like? Por que você não está dando a reação aí no coraçãozinho? Pô, para aí, cara, 2 segundos e deixa o like. Se você tá na TV, corre aí, cara, prestigia o canal, tá bom? Conteúdo maravilhoso entregue para vocês aí com muita dedicação, muito profissionalismo. Então, cara, esse like vai fazer diferença. Outras pessoas vão ser alcançadas graças ao seu like, tá bom? Então, vamos lá. Olha, Júlio Roque, essa questão, né, cara, de um aliado, e aí como é que fica, né, o prestígio, isso serve para a Rússia, também serve para os Estados Unidos, né? Tu imagina se os Estados Unidos perdem essa guerra contra o enriquecimento de urânio iraniano? Isso é antigo, né? Nós estamos falando aí de quantos anos? Eu me recordo aí desde 2010, por aí, né? Desde a época lá do Iraque, né? Os Estados Unidos entrou no Iraque em 2003, talvez.
muito tempo, que os Estados Unidos vêm tentando controlar ali, né, o Oriente Médio. Nós temos esses grupos todos aí que hoje estão financiados pelo Irã, mas por muito tempo também financiado pelos Estados Unidos da América. Então, aquela região ali é complexa, tá? Agora, se por outro lado a Rússia não pode perder, os Estados Unidos também não. E os Estados Unidos e Rússia e China, ainda que Rússia e China sejam parceiros estratégicos e tenham o Irã como estratégia, também me parece que eles não querem que o Irã ganhe a ponto de ser nuclear, né? Eu sei que recentemente teve uma notícia que o Putin disse que ia construir 8 usinas, alguma coisa assim, na Rússia. Bom, em cima dessa provocação do Miquel, complementando com o que eu te falei, e China e Rússia tendo o Irã nuclear, é interessante para eles? Por favor, Júlio Roque. Muito boa pontuação, Glauber. Nós temos que distinguir duas coisas muito interessantes, chamada uso nuclear pacífico e uso nuclear militar. Não só, né, dentro do uso nuclear militar, ele não é só feito para bombas, ele também movimenta submarinos. Aí você tem uma noção, né, um pequeno leque de conhecimento do uso nuclear militar, propulsão para submarinos e navios e armas nucleares, que seriam os mísseis. No caso, o Irã, ele já dominava, né, essa tecnologia de mísseis balísticos de médio e longo alcance, que tinham capacidade de carregar essa ogiva. Eles precisavam apenas do desenvolvimento dessa ogiva. Então, quando você fala isso, você fala de nuclear militar. Agora, vindo pelo outro lado, é o nuclear pacífico, onde usinas geram energia para o país. Temos vários países no mundo que fazem uso desse tipo de energia nuclear pacífica, inclusive nós, os brasileiros. Angra é um exemplo. Então, fica difícil para você estabelecer um acordo com o Irã, dizendo, não, nós vamos deixar você fazer para fins pacíficos. Quais são as garantias? Aí entra aquela velha conversa que eu falei anteriormente, que as diplomacias, elas têm que ser muito precisas nos seus acordos. Qual é a garantia que se dá que o Irã vai fazer somente de uso pacífico? Essa é a pergunta. E se ele falar, tudo bem, vou fazer só de uso pacífico e por baixo dos panos, secretamente, desenvolver armas nucleares? Esse é o medo que vem da narrativa de Israel, né? E com muito alicerce. Como você vai garantir isso se o país estava proibindo, né, inspetores nucleares do mundo todo? Não, você não vem inspecionar aqui, porque aqui a gente está fazendo para uso pacífico. Já demonstra que há algo a mais nesse uso nuclear, nessa pesquisa nuclear em direção a armas nucleares. Creio eu que a Rússia, né, com esse poderio militar, eu queria começar com uma frase muito interessante que diz o seguinte: é assim que se começam as grandes coisas, as grandes merdas, desculpe a palavra, mas é assim que se começa. E imagina entrando a Rússia e a China nessa jogada, eu só estou aqui supondo para os espectadores, né, criando uma hipótese. E imagina China e Rússia entrando de cabeça para um apoio total ao Irã. As coisas ficariam bem complicadas e essa tal de Terceira Guerra Mundial estaria muito mais perto do que a gente imagina. Então, para finalizar a minha fala, dois exemplos. A Rússia entra de cabeça, né, e apoia totalmente o país Irã e vai fornecer apoio militar. Essa é uma hipótese. Beira da Terceira Guerra Mundial. Segunda hipótese, não, a Rússia não vai oferecer apoio
porque já temos uma frente de combate chamada Ucrânia e não conseguimos manter essas duas frentes. E a Rússia está fora desse planejamento e isso dá um outro rumo a essa situação caótica que o mundo vive, que se chama guerra e que nenhum de nós, né, queremos isso para o nosso planeta. Para quem não sabe, só quer estar numa guerra quem nunca esteve nela. Muito bom, Júlio Roque. Ó, temos muita coisa ainda para aprofundar nesse tema. Nós vamos continuar aqui no canal conversando sobre isso. Temos hoje o podcast com o Coronel Montenegro, que vai acontecer daqui a pouco, 21 horas, tá bom? Vamos falar muito sobre conflito, sobre guerra, sobre Brasil, e isso hoje, né? 21 horas no podcast. Amanhã temos mais news e também teremos o Fala Global React. Para a semana que vem, estamos aí preparando convidados, né, que o canal adora. Para as próximas semanas teremos Carcará, Professor Wagner, quem sabe aí também o Rubão e outros camaradas com potencial da gente estar cobrindo essa guerra lá atrás, quando começou na Rússia e Ucrânia. O canal abordou demais também esses conflitos. Aprendemos muito, né? Aprendemos muito, conseguimos produzir conhecimento aí, reflexões. Infelizmente, a gente percebe que somos poucos, né? O nosso país, né, com 3 anos aí de conflito, o mundo está estranho, mas não é de hoje. Não é de hoje, não é só de 2022. 2022 aconteceu o que muitos imaginavam que não fosse acontecer, que é uma guerra quente. Então, aquele formato de sanções econômicas e estresses diplomáticos, isso já acontecia. A má notícia é que nesse período não vemos evolução no Brasil, pelo contrário, o Brasil continua perdendo internamente para o narcotráfico, para as facções criminosas, o Exército, Marinha e Aeronáutica totalmente sem investimento e temos um futuro aí incerto e muito preocupante pela frente. Faremos a nossa parte, contamos com vocês aqui para estar acompanhando, contamos que você leve a sério todos os conteúdos narrados, seja na segurança pública, seja nos conflitos aí de guerra, geopolítica, porque, cara, tenha certeza, pode demorar, mas uma hora o impacto chega e chega pesado aqui no Brasil.